De 28 a 30 de julho do presente ano, o país vivenciou um período marcado por duras manifestações de angolanos descontentes com a subida do preço dos transportes. O preço dos transportes coletivos privados saiu de 200 kwanzas para 300 kwanzas, enquanto que o preço dos transportes coletivos públicos saiu de 150 kwanzas para 200 kwanzas. Segundo os manifestantes, esta medida vem unicamente para aumentar o custo de vida dos angolanos. A subida do preço dos transportes deve-se à implementação da medida de colocação de fim da subvenção dos combustíveis. De 2023 ao presente, o preço da gasolina saiu de 160 kwanzas litro para os atuais 300 kwanzas litro, uma variação de aproximadamente 87%, enquanto que para o gasóleo a partir de março do início do ano de 2025 saiu de 200 kwanzas litro para os atuais 400 kwanzas litro, uma variação de 100%. São duras as críticas da população sobre esta medida e fala-se que unicamente veio para aumentar o custo de vida dos angolanos sem proporcionar benefício nenhum. Ora, segundo o Global Petrol Price, Angola tem o quarto preço da gasolina mais barato do mundo, perdendo apenas para Líbia, Irão e Venezuela. Tem o preço de 300 kwanzas por litro, abaixo da sua média de mercado, que são 1.179. Relativamente ao preço do gasóleo, Angola tem o oitavo preço mais barato do mundo por litro, abaixo da sua média de mercado, que são 1.121. E quanto ao gás de petróleo liquefeito, Angola ocupa o segundo lugar e com valores ainda abaixo da sua média de mercado. Relativamente ao preço da eletricidade, até dezembro de 2024, Angola ocupava o quinto lugar com o preço mais barato do mundo. Embora nacionalmente os preços estejam a subir, os dados mostram que o país apresenta vantagem comparativa dos energéticos que sustentam setores chaves como transportes, indústria e comércio, aumentando a produtividade, custos e competitividade econômica, diferente do que se pensa por aí. Mas se temos os preços mais baratos comparativamente a alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, será que o fim da subvenção dos combustíveis é o nosso principal problema? Segundo o executivo, o governo angolano prevê poupar anualmente cerca de 400 mil milhões de kwanzas com o fim da subvenção dos combustíveis. Se olharmos, portanto, a dotação orçamental de alguns dos principais programas do nosso OGE 2025, dá para ver quanto representa este valor que o governo prevê arrecadar anualmente com o fim da subvenção dos combustíveis em cada dotação orçamental por cada programa. Pausa o vídeo para olhar com mais detalhe. Pode-se deduzir que o principal problema não reside no fim da subvenção dos combustíveis, mas sim na alocação desses recursos em programas que realmente possam impactar positivamente a vida dos angolanos. Planos de reformas estruturais e políticas macroeconômicas bem coordenadas. Ao governo obriga-se a combinar disciplina fiscal, políticas sociais bem direcionadas, sem populismo nenhum e incentivo à produção nacional. É disto que precisamos para gerar sustentabilidade econômica. É imperativo o governo realizar ajuste fiscal, reduzir gastos públicos não prioritários e cortar qualquer subsídio ineficiente. Trocar as dívidas caras por dívidas mais baratas. Esta daqui é a situação mais desafiadora porque depende das condições dos mercados. O governo precisa controlar também o excesso da moeda
em circulação. E por outra, o governo também precisa reestruturar todos os programas criados até aqui e se focar principalmente naqueles programas que trarão divisas internacionais para o país, para que nós possamos valorizar realmente a nossa moeda. Medidas como incentivos à exportação, atrair investimentos em produção nacional para exportação, porque assim, com uma entrada maciça de divisas internacionais por meio das exportações e investimento estrangeiro, a moeda local acaba por valorizar-se significativamente. É aqui onde está a principal chave de virada para que nós possamos então fazer face à nossa atual crise cambial. E é aqui que precisamos pressionar. À medida que os investimentos aumentam, aumenta também a necessidade de mão de obra e com o aumento da valorização da nossa moeda, o poder de compra passa a ser significativo, o que acaba a beneficiar a mão de obra absorvida e com isso a população consegue fazer face às principais necessidades básicas. Mas é super importante que entendamos que o desajustamento entre as especializações disponíveis e as especializações exigidas, bem como o desajustamento entre o local de postos disponíveis e dos trabalhadores desempregados, é a principal razão que faz nascer o nosso desemprego estruturado e podemos resolver isso. Logo, é imperioso, nesta situação, o governo focar-se principalmente na eficiência. Eficiência governamental ligada à competitividade, gestão eficiente das finanças públicas, controle da política fiscal, organização institucional, legislação flexível e justa e educação. Eficiência de gestão das empresas ligadas à inovação, rentabilidade, produtividade, trabalho e internacionalização. E as políticas sociais do governo, elas precisam estar focadas principalmente em infraestruturas. Infraestruturas básicas como saneamento, saúde, infraestruturas tecnológicas, científicas, qualidade de vida e sistema de valores. E não voltadas principalmente em transferências monetárias, como o senso comum estar continuamente a disseminar. Passa o momento que estamos a vivenciar, a nossa palavra de ordem precisa ser eficiência. É disto que precisamos para reverter o nosso quadro atual. Como diz o professor Alves da Rocha na sua obra Os Limites do Crescimento Econômico em Angola, o nosso principal problema há décadas sempre foi deficiente capacidade de controle e realização, falta de consenso político e social quanto aos objetivos, sobretudo em relação aos meios de política econômica, indisciplina financeira generalizada e a falta de perspectiva de médio prazo. A isso eu acrescentaria a saudade de voltarmos a viver na era socialista, como se mostra patente. Desta forma, passamos a agir como se fôssemos uma pessoa bêbada, gorda, comilona e estúpida e unicamente dificultando o nosso bem-estar. Desta forma, fica difícil caminharmos para o melhor lugar. Eu sou o Via Malanz e você esteve a assistir ao Pregão Info.